texto conhecido, mas que eu quero, com a graça do Senhor, compartilhar com você algumas lições espirituais, a partir do verso 1. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, Romanos 8, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Se há uma pergunta que está hoje na mente do mundo lá fora, quando olha para a Igreja de Cristo, é esta: o que significa ser um cristão? O IBGE diz que logo logo nós vamos ultrapassar 50% dos evangélicos no Brasil. Mas isso não significa dizer que vivemos num país cristão. Por que, Ismael? Porque você pode frequentar uma igreja evangélica, você pode ser membro de uma igreja evangélica, você pode se vestir como o evangélico se veste, cantar as canções que o evangélico canta, fazer as orações que o evangélico faz e mesmo assim não ser um cristão. Paulo, quando vai tecer uma espécie de apologia, de defesa do verdadeiro cristianismo, ele levanta algumas características que identificam quem de fato é um discípulo de Jesus. Ele usa aqui um conceito, aqueles que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Quem são aqueles que têm uma mente controlada pelo Espírito de Deus? E aqui não está em jogo o seu status, a sua hierarquia na igreja, não importa se você é pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é diácono, se é um membro. Paulo está falando de uma dimensão espiritual, e ele vai nos dizer que ser cristão significa ultrapassar algumas etapas, significa conquistar alguns espaços nesse mundo espiritual. E a porta de entrada, ele estabelece já no verso 1, quando diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Esta é a porta de entrada. Qual é, Ismael? A justificação. Você pode ter todas as características que um cristão tem, aparentemente, mas se você não passou por essa porta de entrada chamada justificação, Paulo está dizendo que você ainda não possui uma mente controlada pelo Espírito. Por quê? Porque é quando alguém se livra da questão da culpa, é quando alguém chega diante de Deus, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Ele está justificado, ele sabe que já não há mais um débito. Deus em Cristo Jesus, naquela sexta-feira, às 15 horas da tarde, quando Jesus bradou e disse: está consumado, ele está dizendo: a dívida que você tinha está rasgada, você está perdoado, você está justificado, você é um filho de Deus, amém? Esse texto é muito rico, eu quero ser prudente. Paulo vai avançando nesta, permitam-me usar essa expressão, evolução espiritual. E ele diz que quando você adentra por esta porta da justificação, o próximo passo é você ter a convicção de que você é alguém habitado pelo Espírito de Deus. Só pode ter uma mente controlada pelo Espírito quem de fato é habitado pelo Espírito. Paulo diz no verso 9, eu vou pular:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha a condicional. Você pode ter cara de crente, carteirinha de crente, fazer tudo o que de fato se espera de um cristão, mas se você não é habitado pelo Espírito de Deus, diz Paulo, você continua na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nosso amado pastor que fazia aqui trabalho das ofertas, falava da igreja como templo, e nós sabemos que é um desafio ter bons templos para que o povo se reúna, mas também nós sabemos a dimensão espiritual, e isso aqui não é nenhum demérito, que este templo, edificado há alguns anos, eu estive aqui na inauguração, pastor Satiro Loureiro, este prédio que aqui está, ele só é casa de Deus porque eu e você estamos aqui agora. Quando apagar essas luzes e não houver mais ninguém aqui, isso aqui vai deixar de ser casa de Deus, vai ser apenas mais um edifício em Joinville. Porque Salomão edificou o maior e o melhor e o mais belo templo de todos, revestido de ouro. E no entanto, na sua dedicação ele reconhece, ele diz, Senhor, eu sei que tu não habitas em templo feito por mãos humanas. O templo somos nós. O templo é você. Aonde você vai, você leva o templo. Lá na empresa, lá na Tupi, lá na escola, lá no colégio, lá no hospital, lá na mecânica, lá na padaria, aonde você for, você leva o templo, porque Paulo diz, não é que alguém recebe momentaneamente ou esporadicamente a presença do Espírito, não, diz ele, mas você é habitado, isto é, o Espírito Santo é um morador definitivo. Permita-me lhe dizer, Deus não vive de aluguel, Deus não paga aluguel. Ou você é ou não é de Cristo. Se você pertence a Jesus, você é a habitação do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. O cristão é alguém que decidiu viver uma parceria eterna com Deus. Eu preciso avançar. Justificação, habitação. Há um terceiro estágio que eu e você precisamos experimentar. Se de fato o Espírito de Deus controla as nossas mentes. O que é, Ismael? Paulo diz no verso 11, porque se o Espírito habita em vós, também vivificará os vossos corpos. O que Paulo está trazendo aqui? O conceito da santificação. É a santificação que traz vida aos nossos corpos mortais. Não se pode admitir uma justificação que não desemboque numa vida de santidade. Eu sei que santidade é uma palavra estranha no vocabulário das pessoas aí fora. Ser santo é algo que está fora de cogitação. Mas o que Paulo está trazendo para nós é que ser santo é ter uma vida energizada por Deus, todas as fibras da nossa existência em sintonia, alinhada com a mente do Espírito de Deus. Ser santo é ser afastado daquilo que pode nos afastar de Deus. Paulo diz que o poder que ressuscitou a Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, vai tomar a nossa natureza decaída, corrupta, e vai nos levar a uma vida de santidade, de pureza, diante de Deus e diante dos homens. Eu gosto muito da história, e eu acho que alguns de vocês leram a biografia de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Este homem era um indiano, aos 15 anos de idade. Ele já havia lido todos os livros sagrados da Índia, e ele entendeu que não havia como
encontrar paz para o seu coração na filosofia hinduísta, e ele decidiu pôr um fim à sua existência. E ele planeja a sua morte aos 15 anos. Próximo à sua casa havia uma estação de trem, e ele diz: eu vou me deitar sobre os trilhos, 5h30 da manhã passa um trem por lá, e será o meu fim. E com esse projeto em mente, Sadhu se dirige à estação de trem, se estende sobre aqueles trilhos, e espera a hora da sua morte. Mas o meu Deus e o teu Deus, que é soberano, que é cheio de misericórdia, Ele pode nos encontrar, mesmo estendidos sobre trilhos numa ferrovia. E quando Ele está ali naquela expectativa da sua morte, o vento começa a soprar, e uma folha de um livro bate no seu rosto, e ele fica intrigado com aquilo. Ainda está um pouco escuro, ele não consegue ler o que está escrito, e ele espera mais alguns momentos. O sol começa a brilhar, e ele começa então a enxergar com nitidez o que está escrito. E qual não é a sua surpresa quando ele lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele que lera todos os livros sagrados do hinduísmo nunca ouvira uma palavra como essa. Ele fica curioso, de onde teria vindo esta página, de que livro teria saltado esta mensagem. E ele percebe que um pouco acima da ferrovia há um casebre, uma lamparina acesa, e ele pensa: bem, pode ter vindo de lá, eu vou até lá. E ele sobe as escadarias de barro, bate a porta daquela casa, uma senhora idosa vem atendê-lo, e ele diz: porventura, esta folha não partiu daqui? E a senhora olha e diz: eu reconheço, isso aqui é de um livro que o meu esposo ganhou, ele é gari, ele trabalha na limpeza da cidade, já saiu para trabalhar. Ele diz: por favor, deixa eu ver o livro. E ela diz: não sobra muita coisa, porque nem eu nem ele sabemos ler. E o meu marido usa as folhas desse livro para embrulhar o cigarro. E ele já tinha fumado até o Evangelho de Lucas. Sadhu pega aquele livro e começa a folhear o que ainda sobrara. E ele olha na contracapa, a última folha, e havia um carimbo ali de uma igreja evangélica. Ele mentalmente grava aquele endereço, agradece àquela senhora e dispara em direção àquele endereço. Era o endereço de uma igreja. E quando ali chega, havia um homem de Deus à sua espera. E ele conta a sua experiência, e o homem de Deus diz: Deus tem um plano na sua vida, Sadhu. Deus tem um plano na sua vida. Ele recebe Jesus, Jesus o recebe, e ele se torna o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele transitava a pé pelas montanhas do Himalaia, e naqueles corredores brancos de neve, seus pés sangravam e deixavam a marca, e por isso ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Certo dia, Sadhu foi convidado para pregar nos Estados Unidos. E lá foi ele, numa cruzada de 2 semanas, para pregar em várias igrejas. E entre uma cruzada e outra, ele é convidado para se hospedar na casa de um fazendeiro cristão. Ele pega o endereço, segue para lá, e quando bate a porta, a senhora que vem atendê-lo sai correndo e diz: patrão, patrão, Jesus está à porta. Ela pensou que era Jesus. Não é que Sadhu tinha a fisionomia de Jesus, mas ele tinha o espírito que o fazia parecido com Cristo. O seu olhar, a sua forma de falar, meiga. O patrão vai, percebe que é Sadhu, recebe.
Esse homem tem 2 crianças em casa, Sadu faz amizade com as crianças, brinca muito com elas, enfim. No dia seguinte, quando ele tem que ir embora, ele sai de madrugada. As crianças acordam, vão até o quarto de Sadu, ele não está mais lá. Correm para o papai e dizem: papai, aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Resumindo a história, quando Sadu parte daquela região da América e retorna para a Índia, alguns jornais daquela região estamparam a manchete: Jesus esteve entre nós. Jesus esteve entre nós. Isso é santidade. É quando eu e você passamos por alguém e essa pessoa diz: ele tem algo de Deus. Olha como ele fala, olha como ele reage, olha a sua serenidade. Ele tem algo parecido com Jesus. Que Deus nos dê a graça da santidade. Amém? Deixe-me avançar. Paulo vai dizer que se a nossa mente é controlada pelo Espírito de Deus, então nós saímos da ignorância espiritual e passamos a conhecer a Deus na intimidade. Verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Escute, o cristão venceu as ideias equivocadas de Deus, de um Deus carrasco, de um Deus déspota, de um Deus policial, de um Deus manipulador, de um Deus tirano. Não, o cristão vê a Deus, como diz Paulo, como alguém íntimo que pode dizer: Abba, Pai, isto é, Paizinho querido. É o Deus da intimidade, é o Deus com quem você pode conversar aqui e agora, é o Deus que quando você chegar em casa, você dobra os seus joelhos e fala com Ele, sem precisar pedir audiência, porque Ele diz: eu estou à tua disposição, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Se a tua mente é controlada pelo Espírito de Deus, você tem a certeza e a convicção de que há uma herança à sua espera. Verso 17: porque se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. O cristão não é um mendigo que está na esquina da vida com o chapéu na mão pedindo uma esmola. Não, o cristão é alguém que sabe de onde veio. O cristão é alguém que sabe o que está fazendo e para onde vai. O cristão é alguém que pode bater no peito, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, dizer: eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. E se você é herdeiro, você assume com Deus todas as coisas, inclusive aquelas que aparentemente possam parecer negativas. Verso 17: porque se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Isto é, você assume o seu compromisso com Deus em todas as instâncias, em todos os desafios. O que significa isso, Ismael? Significa que talvez você venha encerrar a sua carreira como Cristo crucificado. Aqui acaba-se a tal da teologia da prosperidade. Jesus disse: se fizeram isto a mim, quanto mais a vós. Nós vivemos num mundo decaído. Eu estou escrevendo um livro sobre soberania, espero publicá-lo esse ano, a soberania de Deus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas é isso que Paulo está dizendo, que ser cristão implica pagar o preço do discipulado, não por causa da nossa mediocridade, da nossa impaciência, mas por causa do compromisso que temos com Ele. E isso nos dá a certeza de que, mesmo venhamos a sofrer algumas questões que possamos dizer foi uma perda, mas isso não será um prejuízo, porque Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O cristão não sofre perdas. O cristão tem a garantia de que aquilo que ele eventualmente venha a perder por amor a Cristo é creditado na sua conta celestial. Amém? E por causa disso, diz Paulo, você tem um intercessor 24 horas por dia à sua disposição. Verso 26:
Porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode acreditar nisso? Isso é promessa suficiente para transformar tristeza em alegria, fraqueza em força. Sim, a certeza de que Deus está conosco. Mas Ismael e aquele exame, aquela doença, aquela dificuldade na família, aquele problema, o desemprego, as preocupações, as lutas dessa vida, esteja certo, Deus está do teu lado. Há uma canção que diz assim, dá um dó maior lá, Wellington. Eu sou fraco e sem vigor, vivo sempre a vacilar. Seja Jesus meu protetor, só contigo, Jesus, quero andar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. E as tribulações da vida neste mundo aterrador, quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Você pode dizer amém? Se a sua mente é controlada pelo Espírito de Deus, escute, haverá sempre uma orientação de Deus à sua vida. Você não vai andar às escuras. Jesus disse, quem estiver em mim não andará em trevas. E Paulo vai nos afirmar no verso 9, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O cristão vive na impossibilidade da coincidência. Não é por acaso que as coisas acontecem. Nós não somos adeptos à fatalidade, não. Nós temos a convicção de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está no comando. Deus continua sentado no trono. Ele é soberano. Os reis surgem e passam apressadamente. Os poderosos são como nuvem que você olha e daqui a pouco já não estão mais. No entanto, o reino do Senhor é para sempre e sempre. Amém. E esta garantia, diz Paulo, nos desperta para um louvor, para uma adoração, para uma perspectiva escatológica, que ele começa a descrever lá no finalzinho do capítulo, no verso 35, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai dizer que não há fronteiras, não há muros, não há limites, não há abismos, não há barreiras, ou no dizer de Paulo aos Romanos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Ele diz com mais precisão no verso 39, porque nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se você tem a mente controlada pelo Espírito de Deus, não vai ser a cara feia do seu vizinho, não vai ser uma mensagem nas redes sociais que vai impedi-lo de seguir Jesus de perto. Se de fato você tem a mente controlada pelo Espírito de Deus, Paulo diz: nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu e o Nilson estivemos há muitos anos, mais de 30 anos, ali em Israel, fazendo uma aventura na época, eu e mais 3 colegas, entre eles o Nilson. Colocamos a mochila às costas e fomos fazer um roteiro pela Europa, conhecer 15 países, e depois eu fui trabalhar uma época nos Estados Unidos, no ano de 1990. E uma das coisas que mais me atraiu na Europa, precisamente na Itália ou em Roma, foi o famoso Coliseu Romano. Eu já havia lido muitas histórias sobre o Coliseu Romano, o grande estádio construído por Nero para 80 mil pessoas naquela época, há 2000 anos. Mas vocês sabem que quando começou as perseguições aos cristãos, foi ali que os nossos irmãos começaram a ser torturados, martirizados por amor a Cristo. E entre as muitas histórias que eu li, eu lembro que quando cheguei no Coliseu Romano, me veio à mente a história de uma jovem chamada Brandina. Brandina tinha 25 anos, era filha de procuradores romanos da alta sociedade, mas foi alcançada pelo Evangelho e, é claro, foi expulsa de casa. E quando as perseguições aumentaram na época do imperador Domiciano, encontraram Brandina e ela foi levada junto com outros cristãos para o Coliseu, aonde deveria ser entregue aos leões. E conta a história que a fila foi diminuindo. O pai de Brandina viu sua filha naquela fila e apelou para um dos juízes e disse: por favor, tentem convencê-la. E aquele juiz foi até Brandina e disse: Brandina, eu a conheço seus pais, você teve uma vida formidável, você vai trocar tudo isso por causa deste Nazareno crucificado que você chama de Salvador? Brandina olhou para aquele juiz e disse: Jesus é o meu Senhor, eu não posso negá-lo. De nada adiantou as palavras daquele juiz. Brandina permaneceu na fila, sabendo do que a aguardava. Conta a história que jogaram ela primeiro aos touros que haviam naquele coliseu, e eles a chifraram, mas ainda deixaram-na com vida. E aquele juiz desesperado, pensando na família de Brandina, foi até onde o corpo de Brandina estava jogado, ensanguentado, ainda com vida, e disse: Brandina, ainda há uma esperança para você. Basta você negar esse teu Jesus e dizer que César é o Senhor, e você ficará livre desse suplício. E Brandina disse: não, eu já enxergo o céu, eu estou mais perto de Jesus. Não tendo mais nada a fazer, o suplício continuou, e agora lançaram Brandina aos leões, que já cansados de estraçalhar cristãos naquele dia, apenas lamberam o corpo ensanguentado de Brandina, e minutos depois ela foi decapitada. Aí você olha para mim e diz: Ismael, morreu? Não é essa a afirmação de Jesus. Jesus diz: passou da morte para a vida. Mas quantos de nós permaneceríamos naquela fila? Quantos de nós poderíamos dizer, como Paulo disse, nem a morte
poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Às vezes por coisas tão supérfluas, tão frágeis, tão irrisórias, nós abandonamos a fé, nós entristecemos o nosso coração por causa de notícias, de comentários. Mas Paulo diz: se a sua mente é controlada pelo Espírito de Deus, você tem a convicção de que nada, absolutamente nada, o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou concluindo esta rápida reflexão. A indagação desta noite não é outra senão esta: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Se de fato somos cristãos, é preciso entender que temos que passar por esses estágios: justificação, santificação, habitação, convicção de que somos herdeiros, mas também a certeza de que as tribulações da vida não poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Eu quero abençoá-lo com esta convicção. Escute, não vai ser uma doença, não vai ser uma tribulação, não vai ser uma mensagem negativa que poderá roubar a certeza e a convicção de você viver no aqui e no agora com Ele, mas acima de tudo, a eternidade diante do Senhor.